Nós vivemos no princípio das dores. Ocorre princípio das dores, após o princípio das dores, arrebatamento da igreja. Enquanto o arrebatamento ocorre com a ressurreição dos mortos, a igreja vai para a glória, a terra entra na grande tribulação. E após a grande tribulação, a segunda fase da segunda vinda, Jesus vem para salvar Israel, para amarrar a besta e o falso profeta e lançá-los no lago de fogo. Aí é introduzido o milênio na terra. Mas nós vivemos no princípio das dores. A época na qual vivemos se chama princípio das dores. E o princípio das dores, ele é comparado a uma mulher que está para dar à luz. Os primeiros meses, a mulher não sente tantas dores, mas nos dias de dar à luz, as dores aumentam. As dores pioram. E à medida que o arrebatamento está mais perto de acontecer, a luta ia piorar. A luta da igreja, a luta dos demônios, a luta dos últimos dias seria mais aguda, seria mais intensa, seria mais terrível, porque está chegando perto do arrebatamento da igreja. E é isso que a palavra de Deus diz. Por isso que tudo piorou. Princípio das dores. Mateus 24, verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Princípio das dores de dar o parto, ou seja, princípio das dores. Tudo piora porque o arrebatamento está para acontecer. Então, por isso, nós encontramos um texto, Lucas 18, 8. Quando o Filho do Homem voltar, porventura, achará fé na terra? A fé verdadeira é uma raridade nos dias que antecedem o arrebatamento. O amor da igreja, o amor de muitos, se esfriou. Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vivendo exatamente nestes dias. Mas por que você falou tudo isso? Porque agora entra o que nós precisamos. Oh, glória a Deus. A sociedade dos últimos dias é uma sociedade mais difícil do que qualquer outra. Problema, todas as épocas da civilização, eles ocorreram, todas. A Revolução Francesa foi um problema. Revolução Industrial teve os seus problemas. A Guerra Fria teve os seus problemas. Aqui no Brasil, Guerra da Vacina, a Guerra dos Canudos. Tudo, toda a época teve seus problemas. Tudo, sempre. Primeira Guerra Mundial, 1915, 1916. Segunda Guerra Mundial, 1940. Todas as épocas. Peste bubônica na Idade Média. Mas nenhuma época se compara de agora. Porque estamos no princípio das... E a sociedade dos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3. Por isso a igreja precisa. Se a gente não se revestir, vamos cair. Se a gente não se revestir para lutar, porque estamos numa guerra. Mas nós revestidos vamos vencer. 2 Timóteo capítulo 3. Do verso 1 ao verso 9. Escutem aí. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos,
profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Perceba aí que na leitura a gente se acha. Na leitura você já pensa em alguma coisa que leva. Você escuta essa palavra e você pensa em alguma coisa vai levar. Porque é a sociedade dos dias de agora. É a sociedade deste tempo. Irmãos, entenda, estamos numa batalha. Estamos numa guerra. Não é para nós ter raiva, nós termos raiva dessas pessoas que se encaixam aqui. Não, não. Elas precisam de Jesus. Mas como nós vamos lutar? São pessoas enganadas. São pessoas caídas. E nós estamos numa batalha justamente para tirar, para arrancar essas pessoas desse mau caminho. Levante as mãos e dê glória. Temos mais ainda. Toda hierarquia satânica luta contra a igreja. Satanás, ele preparou seu exército tal como um exército humano é preparado. O exército maligno é preparado hierarquicamente. Ele é preparado de maneira hierárquica. Ele é separado militarmente, em batalhões, em esquadrões. Os demônios são assim, separados. Não é aquela bagunça, eu vou fazer isso aqui, deu na minha cabeça, não. Eles têm a missão própria. Você vai agir ali, você vai agir ali, você ataca a igreja ali, você ataca os crentes ali, ataca os filhos dos crentes ali, ataca os obreiros ali. Eles são separadinhos, amando do mal. É isso que quer dizer aqui, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Carne e sangue, seres humanos. Eu li aqui, pessoas que são amantes de si, pessoas obstinadas, pessoas traidoras, pessoas que amam mais os deleites do que a Deus. Você fala de Jesus, eu quero curtir. Não é assim mais, amigas do deleite. Mas a nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, a totalidade, o ser humano. Mas contra quem é a nossa luta? Paulo diz, hierarquia aqui. Principados é um esquadrão de demônios fortíssimos. Potestades é outro esquadrão de demônios terríveis. Príncipes das trevas deste século, algumas traduções. Sabe o que significa príncipe das trevas deste século? Dominadores deste mundo. Príncipes das trevas deste século, em grego significa dominadores deste mundo. Os demônios que estão dominando governos, estão dominando instituições, estão aparelhando instituições, eles dominam! E diz mais, contra as hostes espirituais da maldade. Aí Paulo completa, nos lugares celestiais. Todo esse esquadrão está no céu. Como assim no céu? Existem 3 céus. O primeiro céu, o atmosférico, o estrelado. O segundo céu, onde estão os anjos caídos.
De lá, essa hierarquia vem para cá, para lutar contra nós. E o terceiro céu é o trono da glória. Para onde eu vou? Quem vai para lá? Então dê glória aí. Então a igreja precisa da armadura, porque para lutar contra esses esquadrões, sabedoria não vai adiantar. Para lutar contra principados, potestades, dominadores deste mundo, hostes espirituais da maldade, inteligência não vai adiantar. Não dá. Para lutar contra eles, força física, sou musculoso, ó, você não vê que eu malho? Malha! Aí que o demônio toma conta mesmo que não sai. Porque a força física não vai tirar. O exibicionismo, o hedonismo, a pessoa quer mostrar, aí não vai sair. Tem de ter armadura. Existem armas próprias, preparadas por Deus, para a gente lutar no combate da fé. Deus deixou ferramentas próprias, armas próprias, equipamentos próprios para nós lutarmos e vencermos. Aleluia! Porque você é um soldado. Minha irmã é uma soldada. Meu irmão é um soldado. Somos soldados do Senhor. Sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Eu sou um soldado. Paulo era um soldado tão afiado que perto de morrer, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira militar, a militância por Jesus, a militância pelo Evangelho, a militância pela salvação das almas. Retalabassi. Acabei a carreira, a militância e guardei a fé. Então entenda que estamos numa batalha. Numa batalha e o inimigo vai lutar. Principados lutarão. O nosso país está passando por isso. É uma luta espiritual, entenda. Tudo que o país está passando nesses dias de carnaval são lutas espirituais. E luta espiritual, demônio não sai com água ungida. Demônio não sai com água benta. Demônio não sai com crucifixo. Demônio não sai com ramo de alho no pescoço. Não sai! Tem de estar revestido de toda a armadura. Oh, glória, me canta, labachúria. Tem de estar revestido. Índios que se converteram, eles contam às claras, que o único poder que os pajés, que os feiticeiros da aldeia têm medo, é o poder do Deus do cristianismo, eles falam. Eles convertidos, eles dizem, o único poder que nós temos medo é do Deus dos cristãos, só. Por quê? É o verdadeiro. E deixe-me contar aqui, estava em Portugal em 2011. E chegou uma mulher correndo. Ela era africana, ela era guinense, de Guiné-Bissau. E sua filha estava... A menina era uma menina boa, repentinamente. Elas vieram para Portugal, a menina estava trabalhando, eles conquistaram muitas coisas. E repentinamente a menina começou a vomitar, e o vômito não parava. E a menina já estava há meses no hospital. E não parava, tudo que comia vomitava. A menina estava magra, acho que uns 30 e poucos quilos assim. E a mãe, eu estava lá, a mãe entrou, eu estava no escritório com o dirigente de lá, a mãe entrou e falou assim, vocês vão ao hospital, porque o médico deu poucos dias de vida, vão lá orar. Aí eu falei para ele, quando é? Ela falou, dá para ir agora? Eu falei, vamos agora. E lá em Lisboa, eu falei, vamos agora. Aí fui com o irmão lá. Aí quando a gente entrou, você perceba o poder das trevas como é. Coitada, a menina estava caída assim. Chega, dava para ver as veias da cabeça assim. Magra estava assim.
Parece até que estava com a cabeça grande, porque o corpo emagreceu muito. Magra, magra assim. Aí eu falei assim, fica um no pé, eu vou para a ponta aqui, né? E quando a gente começou a orar nela, aí a mãe, ela parece que estava saindo do islamismo ainda. Quando a gente começou a orar, ela fez assim, né? Cobriu a cabeça. Cobriu a cabeça. Aí eu falei para ela assim, agora a gente vai orar a Jesus. Falei para ela. A gente vai orar a Jesus e Ele vai libertar sua filha daqui. Porque eu falei assim, Senhor, o Senhor vai operar, porque para tirar essa muçulmana das mãos daquele Alá, eis um milagre aqui, Senhor, ela vai ver o poder de Deus, ela vai crer. Glória a Deus, aleluia! E quando eu comecei a orar com o irmão, a gente começou a orar e foi orando na menina. Irmãos, isso eu estou dizendo verdadeiramente, o poder do mal. Ficava uma coisa assim, mexendo no lençol, no corpo da menina. O lençol cobrindo o corpo e ficava assim, uma cobra andando dentro dela, assim, ficava assim no lençol. Eu estava numa ponta e o irmão na outra, ficava assim, ó, o lençol. Aí quando expulsava do outro lado, vinha assim, andando no corpo dela, a bruxaria assim, ó, andando, fazendo onda. Aí o irmão olhou para mim e falou assim, chega, ele suspirou, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu lembrei dessa passagem. Na hora que ele falou aquilo, eu nunca vi uma coisa dessa, eu lembrei, meu Deus, nos reveste da tua armadura, Senhor. Oh, glória a Deus. Reveste da tua armadura, que para lutar contra isso aqui, é só a armadura do Senhor para vencer. E foi expulso o demônio dela em nome de Jesus. E a menina, passado poucos dias, ela passou a comer, não vomitou mais. Passou um tempo, a menina engordou e a família inteira se converteu a Jesus Cristo. E o que eu quero dizer com isso, você não vai vencer sem armadura. Às vezes quem está batalhando contra seu filho é uma bruxaria, é uma obra do mal. Às vezes quem está batalhando contra a sua casa é uma seta do inimigo. Gritar não adianta, a sua luta não é contra a carne e o sangue. Eu vou ligar e vou xingar, não vai adiantar. Eu vou ligar e vou falar umas verdades para ela, não vai adiantar. Eis a palavra, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você só vai lutar com a armadura, vai enfrentar o inimigo com a armadura, vai vencer a peleja. Ora labachuri canta labassi, com a armadura de Deus. Romanos capítulo 13, o verso 12. Essa armadura de Deus na Bíblia é chamada de armas da luz. Algumas traduções colocam armaduras da luz. Armaduras da luz ou armas da luz, como a nossa tradução. Essa armadura que a Bíblia diz que nós devemos nos revestir é chamada de armas da luz. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E vistamo-nos das armas da luz. Ou algumas traduções, armaduras da luz. Por que luz? Porque a luz ilumina. A luz, ela mostra o estado. Se estiver uma escuridão, você não vai ver sujeira. Na escuridão você não vê pó. Na escuridão você não vê o canto cheio de sujeira. Não vê sujeira de móveis, porque a escuridão esconde. Ela não mostra nada. A luz não. Ligou a luz, ligou o abajur, ligou o que for, a lanterna. Onde tem sujeira? Onde tem algo errado, a luz põe à tona. Aleluia! Ori canta labassi, canta labas. Por isso a igreja deve estar com a armadura. Até para a gente ganhar alma, tem que estar com a armadura. Porque a alma vai ver que ela está na sujeira. A alma vai ver que ela está na imundícia do pecado. Quando você chegar revestido da armadura. Ori canta labassi, ori me canta labassi. A pessoa vai ter uma abertura de olhos. Ela será iluminada.
e ela verá que está no lamaçal do pecado, na sujeira do pecado, na lepra do pecado, na imundícia do pecado. Jesus, ele disse assim, João capítulo 3, que a luz ela mostra o que está oculto. João capítulo 3, verso 20 e 21. Porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz. Todo aquele que faz o mal que é o pecado aqui. Todo aquele que está no pecado, ele odeia a luz. E não vem para a luz. Por que não vem para a luz? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque a luz reprova, porque ela mostra. Porque a pessoa se sente envergonhada. Ligou a luz, a casa suja, a dona da casa vai ficar com uma vergonha. Porque foi reprovada. A luz mostrou. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. A fim de que suas obras, porque só a verdade mostra. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Aleluia! Porque são obras feitas em Deus. Nós precisamos da arma da luz, da armadura da luz. Você já falou, precisa estar revestido. Aquele macumbeiro, seu vizinho que bate atabaque, você precisa da armadura. Para lutar contra ele? Não. Ele é uma alma que precisa do Senhor. Para lutar contra aquele que está agindo por trás dele. Aquele seu amigo da escola, que dá trabalho, que xinga os crentes. Aquele professor que caçoa dos crentes, que despreza os crentes, que fala mal da palavra de Deus. Vai ficar com raiva? O professor entrou pela sala, vira a cara. Não, sua luta não é contra a carne e o sangue. O professor entrou na sala, faz uma cara feia. Não, revista-se da armadura. Oricanta labaci. Seu amigo lá, fica com piada. O Maia agora é o santo. E fica com piada por trás, fazendo motim. Vai ficar com raiva? Vai fazer fofoca para o chefe? Não. Igreja do Senhor é armadura, a arma da luz. Oricanta labaci. Quando você se revestir da armadura, ele vai ver que ele é reprovado. Aleluia! Ele vai ver que as obras dele são más. Porque a luz vai brilhar. Porque a luz revela o que está oculto. A luz revela os segredos escondidos. Levante as mãos e dê glória. Nós devemos estar com a armadura de Deus em todos os lugares. Por isso ela é importante. O inimigo lutará contra nós em todos os lugares. Ele não vai lutar contra o presbítero só na igreja. Ele vai lutar no trabalho, vai lutar na família dele, vai lutar através dos vizinhos, enfim, de toda maneira. E às vezes luta na família, porque está escrito, Miqueias capítulo 7, versículo 6, os inimigos do homem são os de dentro de sua própria casa. Ele vai lutar de todas as maneiras. Martinho Lutero, ele disse uma frase: se o inimigo vem por trás e não consegue vencer, ele virá pela direita. Se ele vem pela direita e não consegue vencer, ele virá pela esquerda. Se ele vem pela esquerda e não consegue vencer, ele vem pela frente. Se ele vem pela frente e não consegue vencer, ele vem por baixo. Se ele não vence por baixo, ele tenta por cima. Essa frase foi de Lutero. Porque Lutero lutava com Satanás. Quando ele proclamou aquela reforma protestante, em 31 de outubro de 1517, ele passou, foi uma luta. Porque Satanás se apresentava para ele dentro do quarto. Não sei se vocês sabem dessa parte da história. E Lutero tinha luta corporal com o demônio. Ele rolava na cama, era jogado na parede, caía no chão. Tinha dia que ele levantava todo machucado, porque os demônios ficavam lutando contra o corpo dele. Quantas vezes ele levantava arranhado, ele tinha luta corporal com os demônios. Então ele disse, se ele vem de um lado, vem do outro, ele vai tentar de todas as maneiras. E a gente canta aqui, o 162. E sem cessar, do cantor cristão,
vigie a cada instante, porque o inimigo ataca sem parar. Ele ataca sem parar. Não pense você que tudo está calmo, ele está por trás tramando alguma coisa. Mas parece que está acontecendo nada, minha família está tão calma, não caia no conto. Ah, então você está falando coisa ruim para mim, eu estou abrindo seus olhos, é a realidade. O que você quer? Você quer ser enganado? É a verdade. Ele não para de lutar contra o fiel. Está tudo calmo, parece que está acontecendo nada. Pois ele está por trás. E se tiver calma é que é terrível. Porque às vezes ele está tramando terrivelmente por trás e armando uma arapuca daquelas. Mas você vai temer? Não, eu não estou falando isso para você temer. Estou falando isso para você se revestir. Porque com a armadura vence, ele vem do lado da espada aqui, Satanás. Vem do outro lado o escudo aqui, Satanás. Vem bater no coração a couraça da justiça. Preparou a armadilha. Eu estou com a preparação do evangelho. Eu piso na armadilha. Eu chuto a armadilha. A igreja precisa da armadura. Oh, glória a Deus. Se quer lançar seta na mente, ai, você é indigno, você não presta para nada, ninguém gosta de você, essa é seta do mal. Cadê o capacete da salvação? Falta o capacete, porque o inimigo quer atentar contra a sua salvação, lançar coisa na frente para tirá-lo da salvação. Por isso é capacete. Ele atenta contra a nossa salvação, lançando setas na mente. Vou sair da igreja, no mundo era melhor, ai, no mundo eu tinha tudo, ai, todo mundo gostava de mim. Cuidado, falta o capacete. Nós devemos estar revestidos. E a Bíblia diz que é na direita e na esquerda. 2 Coríntios capítulo 6, verso 7. Ou seja, essa armadura deve andar conosco no trabalho, na escola, na faculdade, no lotação, no metrô, no trem, no avião, no trânsito. Deve andar conosco em todos os lugares. Precisamos dela, da armadura de Deus. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Aleluia, que maravilha. As armas da justiça, na direita e na esquerda. Significa em todos os lugares. Armas da justiça, tanto na direita quanto na esquerda. Armas da justiça aí também. O que são armas da justiça? Então vou lhe dizer. A armadura de Deus é a mesma de Efésios aqui. É a mesma. É a mesma armadura de Efésios, só que com outro nome. Então nós precisamos delas. E às vezes nós caímos no trânsito, faz a gente passar nervoso, às vezes falta armadura. Passa uma moto, grita, a gente fica com raiva, falta-nos armadura. Porque aquilo não pode ferir o nosso coração, não pode ferir nossa mente. Nós devemos estar preparados. O escudo da fé. Naqueles dias existiam dois tipos de escudo. O grandão e o pequeno. Dependendo da luta, eles usavam um escudo grande. Grande presbítero júnior. Que a pessoa se abaixava assim, ó. Era um escudo que cobria todo o corpo. Dependendo do grau da batalha, o escudo cobria o corpo inteiro, porque a pessoa se abaixava assim e ele cobria tudo. Precisamos da armadura de Deus. E para eu encerrar, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e o verso 5. Glória a Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo
todo entendimento à obediência de Cristo. O presbítero Luiz leu aqui no momento em que ele veio dar uma palavra, esse texto. E aqui, as armas da nossa milícia do nosso exército. Por que vocês acham que Jesus é chamado, por exemplo, o Salmo 24, verso 7 e o verso 10, do 7 ao 10, que ali é Jesus, uma profecia sobre ele. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. E por que sempre a palavra exércitos está no plural? Porque poderia ser Senhor do Exército. Mas por que dos exércitos? Porque existe outro exército além de nós, os anjos também. Os anjos também são uma milícia. Existem anjos guerreiros, arcanjos, significa, a palavra arcanjo, chefe de anjos, líder de anjos, anjos, chefes. Então existem anjos, Miguel batalhava com seus anjos, Apocalipse 12, verso 7. Mas a igreja também é um exército. Por isso, Senhor dos exércitos. E aqui, ó, as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais. São armas espirituais, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E aqui eu vou encerrar. Fortalezas. Fortalezas eram a maior guarnição, as maiores guarnições de um exército. Era aquela parte mais potente, era aquela parte mais forte para suportar a afronta do inimigo, o exército inimigo. Eram as fortalezas. A parte, por isso que é fortaleza, a parte mais fortificada, mais preparada, mais robusta. E a palavra está dizendo aqui que as nossas armas, elas são tão poderosas, que não é fortaleza da terra. As nossas armas, ou seja, a armadura de Deus, vence as fortalezas do diabo. Que maravilha! Você que é vestido da armadura, não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Conta-se que os missionários, de 1700 e pouco para 1800, quando os missionários foram e pregaram a palavra no Havaí. O Havaí era muito pagão e tinha uma deusa chamada Pele, uma deusa. E os pagãos diziam assim: mostre para nós um sinal para a gente crer no Deus de vocês. Mas até então, eles não faziam nada, porque tem o tempo de Deus operar. Mas o que aconteceu? A filha do rei se converteu. Ela estava doente, os missionários oraram e ela foi curada. E ela própria, da tribo dos indígenas do Havaí, ela pegou a imagem da deusa Pele e subiu o vulcão. Porque dizia que quem subisse aquele vulcão, ela ficaria numa ira tão grande que o vulcão destruiria a ilha. Ela pegou a imagem da deusa assim, foi para a beira do vulcão e apontou dentro do vulcão assim, falou: deusa Pele, eu estou aqui. Acenda o vulcão e nos mate, se você é verdadeira. E aí todo mundo embaixo assim, atônito, e nada. E ela: em deusa Pele, acenda o vulcão aqui, nos mate. E nada. Aí sabe o que ela fez? Pegou a imagem, isso aqui não vale nada, e jogou dentro do vulcão a imagem assim. Quer o resultado? A ilha inteira se converteu. Oh, glória! Aleluia! A ilha inteira se converteu. As armas da nossa milícia, elas são poderosas. São poderosas e destroem fortalezas do diabo. Porque a gente não teme. É para evangelizar o feiticeiro? Vamos! Estamos revestidos de toda a armadura de Deus.
É para evangelizar o bruxo. Quem tem parte com o voodoo, vamos. Estamos revestidos de toda a armadura. É para evangelizar a prostituta, traficante, vamos. Porque as fortalezas do diabo são quebradas. Os que têm medo, falta-lhes a armadura de Deus. Os que temem, passam na frente de um centro, ai meu Deus, a macumba. Não, falta armadura. Porque quem tem armadura, ele passa a dar uma olhada assim na mente. O Senhor te repreenda, Satanás. E não tem medo. Glória! Falta-nos armadura, irmãos. O que a armadura pode manifestar é um poder que eles não têm. É uma graça que eles não têm. É uma autoridade que eles não possuem. Porque o que é de Satanás é no embuste, é na mentira, é no engano, é na fraudulência, é na falsidade. Mas o que é do Deus vivo é com autoridade, é com verdade, aleluia! E vence o inimigo. Entenda, a armadura de Deus destrói fortalezas do diabo. Ou seja, o esquadrão mais forte, a hierarquia mais poderosa dele, a armadura tem poder de vencer. Porque muitos escândalos, falta na igreja armadura. Porque muitos estão desviados, faltou-lhes a armadura. Porque muitos olharam para trás, faltou-lhes a armadura. Porque muitos caíram em pecado, porque a armadura faltou. Quando não se tem armadura, se é suscetível a qualquer coisa, se é suscetível a muitas coisas. Porque o inimigo sabe que você está despreparado. Numa guerra, ninguém vai despreparado, ninguém. Porque perde. E além de perder, como o senhor falou, ainda coloca em risco os outros também. Você não pode ir, diácono Maurício, ao exército sem arma de fogo nenhuma. Para uma guerra, não pode ir sem preparo, sem colete, sem granada, tem que ir o físico preparado também, porque como vai aguentar correr, subir, descer, mergulhar, tem que estar com o físico em dia. E com a armadura de Deus é a mesma coisa. E eu não quero destrinchar tudo aqui, mas só quero dizer, nós precisamos do capacete da salvação, nós precisamos da couraça da justiça. Nós precisamos do cinturão da verdade. Nós precisamos das botas. A preparação do evangelho para andar com segurança sem tropeçar. Nós precisamos do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos da espada do Espírito, que é a palavra, é o domínio na palavra do Senhor. Assim, você está asseado. O que é asseado? Está preparado, está perfeitamente preparado. Está arranjado para a batalha. Não quer perder, é com a armadura. Não quer esfriar na fé, é com a armadura. Fortaleza do diabo é só com a armadura. Ele vem de todo lado, não adianta estar tudo quieto. Alguma coisa ele está tramando, mas quando se tem armadura, a pessoa está preparada e está atenta. De onde vim, eu estou aqui pronto. Se vir das costas, aqui ó, a couraça está aqui. Aleluia. Se vir do lado, ó, o escudo aqui, e do outro a espada aqui. De cima, olha aqui o capacete. Oh, glória a Deus! Se vir de baixo, a botona aqui, ó. Aleluia. Oh, glória. Amém? Amém? Quem quer a armadura do Senhor? Amém. Grite assim, Senhor, eu quero as armas da luz, as armas poderosas, as armas da justiça. Eu quero toda a armadura de Deus. Amém, oh glória!